Pensa a respeito disso. Verdade, Vai eu vou comer? encher a minha de hambúrguer. Eu também quero comer. Eu vou comer o meu, acho. É vazia? Tá Vazia bonito. não dá, né? Vamos encher a Tira o vida. rabo, pelo menos. Tchau, gente. Até Não, come amanhã. inteiro, manda brasa, vai lá. Eu vou comer o meu aqui. Lourinho, você me desculpa aí, mas ó, não vai rolar. Salve, salve, galera! É dia de decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os paulistas em campo. A missão mais difícil é a do Corinthians. Tem que reverter um 2-0 jogando em casa contra o Atlético Mineiro. Já o Palmeiras vai mais tranquilo para o Ceará. Pega o Fortaleza depois de ganhar a partida de ida por 3-0. O Santos empatou em 0-0 com o Bahia e decide lá na Boa Terra. Tem também a apresentação de Alexandre Pato no São Paulo. Pela terceira vez vai vestir a camisa tricolor. Tudo no Globo Esporte, 1h da tarde. Eu espero vocês. 11h46. Maio termina com frio e também com chuva. Vamos dar então uma volta pela cidade. Ao vivo você vê imagens da Radial Leste, tempo bem encoberto, né? Trânsito mais complicado em direção ao centro. Agora vamos para outro ponto aqui da capital, aí Marginal Tietê. Também muita chuva por lá, dia cinzento aqui na capital paulista. Inclusive, falando de Paulista, vamos pular para lá agora? Olha só, tem céu bem encoberto na Paulista nesse momento, diazinho chuvoso, bom para ficar em casa, né? Vamos ver agora a zona sul da capital. Olha aí, Marginal do Rio Pinheiros, a água veio forte hoje, nesse último dia do mês, que foi marcado por dias muito secos, né? Muita gente, inclusive, com doenças respiratórias, vírus, viroses. Agora temos o ar mais limpo, tá mais fácil respirar. E a Jaqueline Brasil conta daqui a pouco como fica o tempo no resto do dia. E hoje também é Dia Mundial Sem Tabaco, o alerta sobre o perigo do cigarro tradicional e do eletrônico, que é ilegal e faz mal. A Carol Iannelli conta. Nós estamos na estação São Joaquim, da linha 1 azul do metrô, e por aqui costuma ter um grande movimento de estudantes de cursinhos e também de universidades. E o foco desta campanha aqui é alertar sobre os danos, não apenas do cigarro convencional, mas também do cigarro eletrônico, que muitas vezes é tão ou mais nocivo do que o convencional. Dia decisivo para o futuro de São Paulo. Os vereadores devem votar hoje o plano diretor, que define as regras para as construções e a ocupação da cidade nos próximos anos. Wallace Lara. Essa será a primeira votação. Agora, pressionados por movimentos sociais, oposição e por uma ação civil do Ministério Público, os vereadores decidiram marcar outras 8 audiências públicas até a segunda votação, que não tem data definida para acontecer. O presidente da casa disse que, se for preciso, marcará ainda mais audiências. Tudo ao vivo aqui no SP1. E um dado preocupante: a cobertura da vacinação contra a gripe aqui no estado está mais baixa do que a média do Brasil. Porque São Paulo, que foi pioneiro na luta contra a Covid-19, está patinando na vacinação contra a gripe. Zelda Mello. Difícil explicar, Alan. O que a gente sabe é que, olha, 35% da população tomaram a vacina contra a gripe, menos do que a média nacional, que é de mais de 41%. O governador Tarcísio de Freitas disse que vai fazer campanhas para divulgação da vacinação contra a gripe. Fato é que as farmácias parecem estar investindo mais nessas propagandas, justamente por uma aplicação que lá elas cobram e aqui as pessoas podem ter de graça. Realmente não dá para entender, né? Tem farmácia fazendo campanha aí para quem paga a vacina e é de graça no posto de saúde. Daqui a pouquinho a gente explica tudo para você. Bom dia, está acabando o prazo para fazer a declaração de imposto de renda e cerca de 500 mil contribuintes, ou seja, 500 mil de pessoas em todo o estado, deixaram tudo para o último dia. Para ajudar nesse momento que sempre chega carregado de dúvidas, voluntários de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, estão fazendo um mutirão para quem ainda não prestou contas com a Receita Federal. Samu Caparica está lá, tem os detalhes aí sobre esses últimos acertos com o Leão. Fala, Anselmo, bom dia.
Tudo bom, Alain? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, eu já fiz o meu imposto de renda com um pouco mais de antecedência, até para poder receber a restituição, mas muita gente, como você disse, deixou para a última hora, lembrando que tem até a meia-noite para entregar a declaração do imposto de renda. A gente está aqui nessa faculdade em Carapicuíba, que tem um núcleo de auxílio fiscal. Então, professores e alunos ajudam pessoas que ainda não fizeram a declaração de imposto de renda. Tem muita gente que tem muita dúvida, não sabe exatamente o que dá para deduzir, por exemplo, do imposto de renda. Então, todas essas informações são dadas aqui, inclusive é possível transmitir a declaração de imposto de renda nos computadores que estão aqui na faculdade. Tem duas novidades nesse ano, né? Uma das novidades é a declaração pré-preenchida. Até o ano passado só dava para fazer com aquele programa da Receita Federal no computador. Agora você tem uma alternativa que você acessa o site do governo federal, faz um cadastro lá e lá tem informações que já são preenchidas pela Receita Federal. Você precisa confirmar essas informações, ver se elas estão todas certas, acrescentar mais alguma coisa, claro, caso você queira ter alguma dedução, para poder fazer o envio da declaração de imposto de renda. A outra novidade é você receber a restituição via Pix, pelo seguinte, né? Você tem 62% das declarações, né, feitas vão ter algum tipo de restituição. Até o ano passado você conseguia colocar o número ali da conta corrente, esse ano você pode optar pelo Pix. E segundo a Receita Federal, quem optar pelo Pix vai receber a restituição antes. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, 78% dos declarantes optaram ainda pela conta corrente, mas 22% optaram pelo Pix. Então, essas pessoas devem receber a restituição com um pouquinho mais de antecedência, o que é sempre bom, né, Alain? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e também para mostrar como é que foi esse núcleo de auxílio fiscal que funcionou pela manhã aqui nessa faculdade de em Carapicuíba, e à tarde vai ter mais uma sessão para quem ainda não declarou o imposto de renda e está no sufoco, né, Alain? Com certeza. Agora, últimas horas aí, contagem regressiva. Valeu, Anselmo, até já. Bem, hoje o dia está chuvoso, né? A gente viu que o trânsito está carregado em alguns pontos da cidade e com perigo de mais acidentes. Termina hoje, inclusive, o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização contra os acidentes de trânsito. E o pessoal da apuração aqui da TV Globo levantou que foram, em média, 15 acidentes por dia aqui na Grande São Paulo. Só hoje foram 17 durante a manhã. Vamos aos números aqui no telão comigo? Ao todo, em maio, foram 461 acidentes registrados pela nossa apuração. 13 pessoas morreram e 388 ficaram feridas. Os tipos de veículos que mais se envolveram nesses acidentes foram automóveis, 348, depois vieram as motos com 295 acidentes. E agora a gente vê o número de acidentes aqui na capital por região. A Zona Sul, olha só, ficou primeiro aí em número de batidas, 121 casos. Zona Leste depois com 101, Zona Norte com 73 e na sequência Zonas Oeste com 51 e Centro com 32. É só cair a chuva para aparecerem os problemas nas estruturas das estações e também dos terminais. Olha só a situação agora da rodoviária de Mauá, hoje de manhã. A telespectadora Regina disse que parecia uma cachoeira por lá. Mas essa cena também foi vista nas estações da CPTM. A Marisa Vitoriano passou pela estação Estudantes da linha 11 Coral. A água chegou a ficar acumulada nos bancos, como você vê agora. E molhou o espaço dos passageiros nas plataformas de embarque com poças d'água. Já na estação São Miguel Paulista da linha 12 Safira, o Jean Vitor Dias registrou baldes que foram colocados para dar conta de tanta goteira. A Prefeitura de Mauá informou que o terminal central está em fase de reforma e modernização para garantir mais conforto e segurança aos usuários e trabalhadores. As obras devem ser concluídas no primeiro trimestre de 2024, mas os técnicos vão avaliar a possibilidade de reparos pontuais para evitar os transtornos. Já a CPTM diz que em junho vai soldar e também substituir as calhas danificadas na estação Estudantes e também que a limpeza já foi realizada. No caso da estação São Miguel Paulista, que tinha os baldes d'água, esse daí, ó, que você vê agora, a CPTM apura o que causou essa infiltração, pois é, chuva no outono, né? Depois do mês de maio muito seco, chuva veio hoje e para quem não estava preparado, olha aí qual foi a consequência. 2 trens tiveram problemas hoje de manhã e comprometeram a circulação dos passageiros das linhas 1 Azul e 5 Lilás. No caso da linha 1, foi às 6 da manhã na estação Praça da Árvore. Uma das portas não funcionou e foi preciso intervenção de funcionários para
para o trem conseguir seguir viagem. O metrô disse que a segurança dos passageiros é a prioridade. Agora veja aí como ficou a situação da linha 5 Lilás. Às 7h15, um trem aí teve uma falha na estação Giovanni Gronchi e precisou ser esvaziado e ir para a manutenção. Os trens e as estações ficaram lotados. A Via Mobilidade disse que lamenta os transtornos causados aos passageiros. Vamos agora ver a situação no mapa dos trilhos nesse momento. Que horas são? 11h55. Dia chuvoso, dia de frio. Nesse momento, quase tudo verdinho aqui no mapa dos trilhos, menos a linha Diamante, que estava verde até agora há pouco, mas está naquele esquema aí de manutenção programada com intervalos maiores na circulação entre algumas estações. E falando de tempo, vamos chamar ela, a Jaqueline Brasil, que ontem cravou que vinha essa chuva durante o dia inteiro e está aí desde cedo, só botar o pé fora da cama. O tempo já estava chuvoso, né, Jaque? Bom dia. Fechado, bom dia. E bom dia para você também que está com a gente aqui no SP1. Bora animar, porque esse tempo está fechado, né? E vai continuar assim? Vai continuar assim. O alerta de temporal vale para o dia todo, tá? Só que a tendência é que aos poucos ela vai diminuindo, essa chuva vai diminuindo, porém vai continuar constante. O que eu quero dizer para você? Que hoje é aquele dia que você não deve esquecer o guarda-chuva, porque vai usar a todo momento. E além dessa chuva que vai ficar entre leve e moderada e pode ficar um pouco mais forte, tem o frio também, né? Tem a combinação das duas coisas para fechar maio, né? Quem diria? Secura toda que a gente viveu em maio, com esse veranico, digamos assim. Que agora, coisa, no último né? dia, o frio e a chuva deram as caras. Esse balanço de maio a gente vai deixar para nossa segunda conversa, que eu vou contar tudo para vocês. Impressionante mesmo como foi o comportamento em relação à temperatura e à chuva. E maio fechando desse jeito mesmo, molhado e com friozinho. Temperatura agora em 16 graus. E será que vai subir muito, gente? A resposta está aqui. Não, a máxima prevista é de 18 graus daqui a pouco e aí à noite cai para 16 e com chuva aí nas próximas horas. O alerta de temporal, então, está valendo aqui para toda a região metropolitana e grande parte do estado, né? Por isso mesmo que a temperatura não está subindo tanto. Tem ainda aquele ar gelado, a ausência do sol, porque tem muita nebulosidade e essa chuva constante. Que não dá trégua. Não dá trégua, né? Ao tempo inteiro. Sim. E aí vamos ter essa temperatura altíssima hoje, esse calorão de 18 graus no auge do dia. Agora, não sei se você concorda comigo, o trânsito acaba ficando muito complicado porque tem muito acúmulo de água na pista e é por isso que a gente está com essa arte aqui na tela para vocês. Essa chuva, a todo momento, o CEMADEM até colocou em risco moderado para alagamentos e deslizamentos em toda essa área aqui em amarelo. Ou seja, é aquela chuva que cai no mesmo lugar, pode provocar alagamento. E aqui na cidade de São Paulo e toda a região metropolitana, a gente sabe muito bem o que acontece, né, Alan? A gente tem visto aí as imagens do trânsito, né? E também vários pontos da capital com pista molhada, né? Também, além desse problema aí da moradia, de deslizamento e... Enfim. E esse mapa aqui mostra a quantidade de áreas de instabilidade, que está sobre aqui a capital paulista, e a baixa pressão que está no litoral, ela acaba formando mais áreas de instabilidade. É por isso que vem mais chuva por aí. Eu continuo monitorando essa chuva prevista para daqui a pouquinho. E aí, na nossa próxima conversa, vou trazer também o balanço de maio em relação à temperatura, chuva e, claro, o que esperar para o próximo mês, que já está chegando. Está chegando. Festa junina, inclusive. Boa. Valeu, Jaque. Até já. Até. Agora, olha só essa história. Uma falsa médica foi presa em Perdizes, na zona oeste aqui da capital. Ela atendia em uma clínica na área de estética e usava o registro de outra médica que tem o mesmo nome dela. Marcela Gouveia é farmacêutica e estudante de medicina. Uma paciente dela desconfiou da atitude durante a consulta e fez uma pesquisa na internet. Descobriu que ela usava o registro de outra pessoa para pedir exames e receitar remédios. A paciente mandou uma mensagem para a médica verdadeira, denunciando o caso. A médica, então, marcou uma consulta e avisou a polícia, que mandou um agente para fazer o flagrante. No momento em que a impostora carimbou a receita com o CRM da verdadeira médica, ela foi presa por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Somadas, as penas para estes crimes chegam a 5 anos de prisão. A mulher de 37 anos disse para os policiais que aproveitou que tem o mesmo nome e o mesmo sobrenome da médica verdadeira para usar os dados dela. A única diferença é em uma letra no sobrenome.
A falsa médica não apenas atendia, ela agia como uma influencer da estética nas redes sociais. Publicava dicas, orientações e tinha muitos seguidores. A polícia investiga há quanto tempo ela atuava irregularmente. A gente acredita que ela se utilizava dessa fama, né, de ter muitos seguidores, de ter conhecimento técnico na área da estética, para utilizar desse carimbo, né, a fim de que pudesse dar maior legitimidade à sua atuação, uma vez que ela não detém o registro de médica, mas tinha um conhecimento dessa área da estética. Que perigo, hein? Você vai em busca de um tratamento especializado, né? De alguém que estudou durante anos e cai nas mãos de uma golpista. A mulher está presa enquanto espera pela audiência de custódia. A polícia faz buscas para tentar localizar 2 homens que participaram de um sequestro na zona leste aqui da capital. O sequestro foi por volta das 10 da noite, na região do Itaim Paulista. Um homem de 42 anos foi abordado pelos bandidos quando mexia no próprio carro, na frente de casa. Policiais que faziam patrulhamento ali na região desconfiaram da movimentação. Eles chegaram a abordar o veículo em que estavam a vítima e os sequestradores. Aí teve perseguição e um dos bandidos foi preso. Os outros 2 conseguiram fugir. Segundo os policiais, o homem preso tentou se passar por vítimas, dizendo ser parente do sequestrado. Mas aí, pelo olhar, o sequestrado conseguiu indicar que se tratava de um dos bandidos. Esse caso é investigado pela delegacia do Itaim Paulista. Você fica imaginando quantas artimanhas a gente tem que ter aqui no Brasil, né, para conseguir se safar da violência diária. Até combinar um olhar ali para comunicar a um policial que você está sendo vítima de um crime e não ser morto por aquele sequestrador. Bem, vamos dar uma respirada agora, que o Márcio Rascoti está por aqui. É hora da gente conversar sobre as tretas da vizinhança, né, Márcio? Tudo bem, Alan? Bom dia, boa tarde, agora é 22, bem-vindo. Olhar de desespero, né, de pavor. Pois é, você fica imaginando que cara, né, essa vítima fez ali no momento para comunicar à polícia sem o sequestrador ver, né, de repente, estava armado ou não. Vamos para as nossas dúvidas aqui. A Mica diz o seguinte: o síndico pode proibir os cachorros de usar as áreas comuns e o jardim como banheiro, mesmo que essa proibição não conste no regulamento interno e nem na convenção do condomínio? Ô, Mica, claro que sim, né? O síndico tem o dever de proibir isso, senão fica um mau cheiro, emporcalha todo o condomínio. Aliás, gente, não é tudo que precisa estar escrito. Tem coisa que o bom senso, que as boas práticas dizem. Por exemplo, não precisa estar escrito na convenção que é proibido jogar lixo no chão. Você não pode jogar e ponto final, não precisa estar escrito em lugar nenhum. É a mesma coisa com deixar o cachorro solto ali fazendo caca na área comum, né? Inclusive, bom senso poderia reger quase tudo, né, Márcio? Mas às vezes parece que falta. Mas tem gente que fala, quero ver onde está escrito. Ora, em lugar nenhum, não precisa escrever isso, né? Vamos para o Rodney. A dúvida dele é a seguinte: invadiram um terreno da prefeitura em frente à minha casa e já construíram. A prefeitura pode desapropriar? É fácil esse processo? Rodney, não é fácil e o termo não é desapropriar, o termo é fazer a reintegração de posse. E aí tem questões sociais, não é fácil. E se a invasão passou de 1 ano, aí fica mais difícil ainda, porque é posse velha. Aí o processo demora mais. Mas a prefeitura tem que correr, apurar e fazer reintegração de posse. Pois é, enquanto isso ele vai, né, sofrendo aí com as consequências dessa invasão. A Thaís pergunta o seguinte: Márcio, moro em um residencial e o telhado do meu vizinho estava caindo na minha casa. A administradora falou com ele e ele colocou uma lona para evitar a queda do telhado dele no meu quintal. Isso é correto? Ele não deveria consertar o telhado? Bom, para evitar uma tragédia, tudo bem colocar a lona. 1 dia, 2 dias, agora tem que consertar. É obrigatório fazer o conserto, isso é direito de vizinhança, tá, gente? Pois é, assim isso não vai atrapalhar a vida de todo mundo por ali, né? Vamos ver a Cláudia aqui. Como devo proceder se aparecer uma rachadura no apartamento? Chamo quem? Cláudia, vamos lá. Se for um prédio novo, um apartamento novo, chama a garantia da construtora. Tem assistência técnica e tem item que é a garantia é de 5 anos. Então vê aí se é prédio novo. Se for prédio antigo, aí vai conversar com o síndico, ver se essa rachadura é estrutural, se vem de fora. E se você perceber que é algo muito grave e ninguém faz nada, chama a Defesa Civil. Rachadura, no caso, seria quanto tempo ali? Essa garantia varia quando é prédio novo, não? Dependendo do tipo da rachadura, se for uma coisa de solidez e segurança, a garantia é de 20 anos. Então tem que ver o tamanho, a dimensão dessa rachadura e se for uma coisa estrutural, 20 anos de prazo.
Boa, vamos para a próxima. Não dá para você comprar um imóvel e achar que ele em 5 anos vai rachar e ninguém vai te atender. Pois é. Da República, o Frank diz o seguinte: moro no último andar do prédio e começou a ter infiltração no meu teto. Teu vizinho lá, hein? Quase, na República. É o condomínio que tem que resolver? É o condomínio que tem que resolver. Se é no último andar, é aquela área lá que é comum, precisa fazer impermeabilização, dá trabalho, é caro, mas é o condomínio que tem que fazer. Não tem como escapar. E eu tenho um vizinho chamado Frank, será que é ele? Será, Márcio? E aí, você é o síndico do teu prédio? Vamos ver que essa bucha estoura do teu lado. Acho que ele me deu uma bronca aqui. Pois é, Pública. Diego, qual dica você dá na hora de negociar com o dono do imóvel? Pequenos reparos, já que o apartamento foi detonado pelo inquilino anterior. Falo para ele arrumar ou eu arrumo e aí ele peço desculpa? Alan, tem muito inquilino que detona o apartamento muitas vezes, aí quando vai entrar o próximo, aí é um caos. Então, o que eu gosto de recomendar? Que o inquilino faça os consertos do gosto dele, pegando 3 orçamentos, combinando com o proprietário e vai descontando aos pouquinhos do aluguel. É o que funciona melhor. Pois é, 3 orçamentos, né? Ajuda aí para todo mundo, ninguém está querendo passar a perna em ninguém, está querendo resolver o problema. Mas é legal o inquilino fazer porque ele faz do gosto dele. Boa. Valeu, Márcio. Continua com a gente aqui. Eu vou chamar uma reportagem antes, porque a Polícia Militar afastou. Daqui a pouquinho você comenta aqui esse caso. Porque a Polícia Militar afastou o policial que agrediu uma idosa de 70 anos em Igaratá, na região de São José dos Campos. Ele e outro PM foram chamados pela própria idosa para atender uma ocorrência de briga dos filhos com vizinhos, que também acabaram sendo agredidos pelos policiais. E o morador gravou tudo. As imagens mostram um dos policiais tentando imobilizar um dos vizinhos envolvidos na confusão. O outro PM dá socos no homem no chão. A idosa se aproxima e dá um tapa no policial. Ele reage dando um soco no rosto da mulher, que cai no chão. O PM então ameaça pegar a arma e vai em direção à pessoa que está filmando a ação truculenta. Na sequência, o outro policial dá um chute no homem que está aparentemente algemado no chão. A idosa agredida continua discutindo com os PMs. Ela e um dos homens agredidos na abordagem da polícia deram detalhes da ação violenta dos policiais. O vizinho, em vez de me chamar e falar: dona Vilma, eu vou pegar um pedacinho aqui da senhora para endireitar o muro, não faz mal? Eu não ia nem ligar. Mas ele fez por conta própria, entendeu? Ele invadiu. Aí, para não ter exaltação muito, né? Aí que eu chamei a polícia. Que a polícia, em vez de me defender, me agrediu. Conseguiram prender a gente, algemou, me deram um mata-leão, eu desmaiei. Beleza, até aí tudo bem. No meio do caminho eles pararam e fizeram isso. O senhor pode ver que é só de um lado, que é onde eu estava algemado para trás e encostado na viatura. Eles só bateram de um lado. Coitada da senhorinha, hein? Vai tentar resolver a situação, chamar a polícia e acaba sendo agredida dessa forma. Ao vivo de Igaratá, a Bruna Capacciuti tem mais informações sobre esse caso. Oi, Bruna, boa tarde. A Polícia Militar aí se manifestou sobre o outro PM, que também aparece nas imagens, né? Agredindo os envolvidos na ocorrência. Oi, Alan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não, eles apenas disseram que afastou só esse policial, né, que aparece nas imagens agredindo a senhora, informou que esse policial envolvido ele foi afastado das atividades e que foi instaurado um inquérito policial para apurar todo o ocorrido. Ainda segundo a SSP, eles disseram que os policiais foram hostilizados e agredidos quando chegaram ao local. Nós também pedimos uma explicação para a SSP sobre a denúncia dos filhos da dona Vilma de que teriam sido agredidos novamente no caminho até a delegacia, mas também não tivemos um retorno sobre esse pedido de posição. O comando da Polícia Militar também emitiu um alerta nas redes sociais. Disse que os policiais tentavam mediar a situação, que as pessoas estavam irredutíveis e agressivas quando um dos policiais foi agredido e ainda sofreu uma tentativa de estrangulamento. Disse que foi preciso o uso da força para conter as pessoas e que um dos policiais acabou atingindo a mulher de forma mais enérgica e que todas as ações e as circunstâncias estão sendo analisadas em um inquérito policial. Os 2 filhos da dona Vilma, eles foram detidos, foram ouvidos, mas já foram liberados. E a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar realmente o que de fato aconteceu. Volto com você, Alan. Obrigado. A dizer que foi de forma enérgica, um soco com essa violência que a gente acabou de ver nas imagens.
Impressionante, né? Obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Pois é, Márcio, a senhorinha fez o certo ali, né? Chamar a polícia diante de uma briga entre vizinhos. O que é que ela poderia ter feito de diferente num caso como esse? Perfeito o que ela fez. E dá uma angústia de ver isso, dá uma raiva. E olha, a gente tem uma notícia que por volta de 30% dos chamados, às vezes, no Copom, é por conta de desinteligência entre vizinhos. Então, 1/3 das ocorrências, olha quanto de briga de vizinho que a gente tem. E o certo é ligar 190 e chamar a polícia. Agora, nesse caso aqui, de agressão clara, o policial precisa ficar detido. Não é simplesmente ficar afastado das funções. Ele tem que ficar detido. E toda vez, Alain, que a gente tem um problema, um erro, é bonito quando a autoridade pública fala, nos perdoem, nós erramos, vamos apurar, mas nós erramos. Agora, falar que não errou, que foi uma abordagem enérgico, né? Foi uma agressão a uma senhora. Que isso, a sua avó, minha avó. E a vítima ali, né? Quem tava me ouvindo virou vítima, inclusive, desse caso terrível. Agora, você falando aí, 30% mais ou menos dos chamados é um número altíssimo. Altíssimo. Né? Ou seja, exige um maior preparo dos policiais para justamente circunstâncias como essa. Não é todo dia. Não é fácil. Não é todo dia. Às vezes, principalmente final de semana, chega a ser 30%. É muita briga de vizinho. Não é fácil o trabalho da polícia, a gente sabe, diante de uma situação como essa, mas claramente o policial ali não estava preparado emocionalmente para lidar com aquilo, né? É isso aí. Valeu, Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta aí com outras dúvidas dos telespectadores. Mande aí a sua pela hashtag SP1 ou pelo QR Code no cantinho da tela, que aparece aí para você. Até já, Márcio. Até já. Vamos agora, então, a sua participação nas redes sociais pela hashtag SP1. Mandando sua mensagem aqui nessa 31 de maio, finzinho do mês, chuvoso, esse dia chuvoso e frio. Gilberto, revoltante e covarde a agressão desse policial a uma idosa. Não há justificativa para quem é treinado antes de vestir a farda. Cristiano, parece até piada. Quando não são os problemas nos trens, são as goteiras. Fala sério. Até por isso os usuários têm que passar, né, comentando ali as goteiras em vários terminais e estações hoje. Mica, chuva muito bem-vinda para acabar com a secura que afeta a vida de muita gente com as doenças respiratórias. E como tem gente aí com doença respiratória, né, com gripe, com vários outros vírus, sincicial e por aí vai. Joaquim, já fiz a minha declaração e já vou restituir hoje. Maravilha. Pois é, já vai receber hoje, ó, que maravilha. Foi o primeiro ali da fila, 31 de maio, também é o pagamento aí da Receita Federal para quem tem direito a restituir o imposto de renda, a restituição, e foi os primeiros ali a declarar. De Lima, dia chuvoso, pistas escorregadias, vamos redobrar a atenção aí nesse dia com muita chuva aqui em São Paulo. E o Rubens, nesse dia mundial sem tabaco, que tal apagar o cigarro e dizer sim à vida? Pois é, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa campanha aí do Dia Mundial contra o Tabaco. E veja daqui a pouco uma imagem inacreditável. Um homem pendurado no poste, no alto do viaduto Jacu-Pêssego, furtando uma luminária e também fios de cobre. Você vai ver como esse tipo de crime afeta a cidade, um crime que está em alta. E veja também, hoje é Dia Mundial Sem Tabaco. Uma praga tem ficado cada vez mais comum, principalmente entre os jovens, é o cigarro eletrônico, que é proibido, mas está a rodo por aí. E a prorrogação da vacinação contra a gripe, por falta de adesão, a campanha vai até o fim de junho. Zelda Mello. Alain, a meta era de vacinar 90% do público-alvo, mas até agora se chegou a mais de 30%, quer dizer, muito pouco. Portanto, a campanha está estendida por mais 30 dias e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Obrigado, Zelda. E a Câmara de São Paulo deve votar hoje a revisão do plano diretor em primeiro turno. O Wallace Lara acompanha tudo ao vivo. Olha, Alain, o governo deve aprovar hoje a revisão do plano diretor, mesmo porque são necessários apenas 33 dos 55 votos disponíveis. Agora, essa revisão está gerando muitas críticas, particularmente de que as propostas da população não estão sendo ouvidas, não estão sendo colocadas nessa revisão, mas apenas das grandes incorporadoras, algo que os vereadores governistas negam. Além disso, Alain, hoje aqui tem a votação também do projeto de intervenção urbana Jurubatuba, Pio de Urubatuba, que pode afetar a vida de 150 mil pessoas que moram em 40 favelas, entre Jurubatuba e Interlagos. Fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente explica tudo isso aí para vocês. Alain? Valeu, Wallace. E tá acabando o prazo, a entrega do imposto de renda termina hoje. Anselmo Caparica.
É isso, Alain. Termina hoje o prazo até meia-noite para entregar aí a declaração de imposto de renda. A gente viu o espectador falando que já recebeu a restituição hoje. Quem entregou no último dia, né, esperou até o fim desse prazo, deve receber a restituição só em setembro. É importante avisar para as pessoas que elas façam a declaração, mesmo que elas não tenham todas as informações para evitar multa. Daqui a pouquinho a gente explica tudo no detalhe. 12h15, Zona Norte aí na sua tela. Esse dia chuvoso, quarta-feira, finzinho de mês. A gente volta já já. Mente que tá gostosinho, mente que eu gosto assim. Mente olhando pra mim, mente, 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 mente. Parece uma fixação, mexe com meu coração. Oh, baby. Por que você me liga e some? Por que a gente fica e some? Vou apagar seu telefone. Por que você chega e some? Saudade de você. De segunda a sexta, um novo convidado e uma nova descoberta a cada conversa. Depois que eu me tornei Jotadinho e que foram acontecendo situações na minha vida que foi pro meu crescimento, eu fui entendendo que ninguém compra a minha briga. Então eu tenho que parar de comprar a briga dos outros e resolver as minhas. Eu digo uma frase e eu levo ela pra vida. Não podemos permitir que as pessoas sejam semáforo das nossas vidas. Ela não pode ditar quando tá verde, vermelho ou amarelo. A vida é sua. Você tem que fazer por você, ninguém vai fazer. Tá muito bonito ver você, que você tá em movimento, tá sempre aprendendo, mudando, se transformando. Isso é genial. Quem conversa sabe mais. De segunda a sexta, depois do Jornal da Globo. Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo. Deus quando ele quiser, né? Falou e disse. Amém! Conversa com Bial. Bem, a campanha da gripe foi prorrogada aqui em São Paulo até o dia 30 de junho. A cobertura vacinal aqui no estado de São Paulo está em 36%. Gente, isso é abaixo da média nacional de 41% e muito longe da meta, que é de 90%. A gente está falando do estado de São Paulo, que foi o pioneiro na luta aí contra a Covid-19, né, aplicando as primeiras vacinas. E agora a gente está ficando para trás na vacina mais básica de todas, a vacina contra a gripe. Por que será que isso está acontecendo? Zelda Mello vai falar sobre isso e também sobre como anda a vacinação, né, no UBS na Pompeia, na Zona Oeste, aqui da capital. Oi, Zelda, boa tarde. Como é que está a procura pela vacina aí? Oi, Alan, boa tarde a todos. Olha, hoje também não é um dia favorável para que isso ocorra, né? Porque com essa chuva as pessoas acabam ficando em casa. Quem tinha planejado vir para o posto de saúde só vem mesmo em caso de necessidade. E aí a vacina, ela vai ficando em segundo plano, né? Amanhã eu vou, final de semana eu vou. E isso vai indo, a gente lembra que é importante se vacinar o mais rápido possível. Por quê? Porque normalmente a vacina leva um mês para fazer o efeito completamente desejado. E a gente já está em época de frio, a gente já está em época de grande circulação de vírus, né? Só para a gente ter uma ideia, você falou em cobertura vacinal de pouco mais de 30% no estado de São Paulo, com mais de 6 milhões de doses aplicadas, meta de 90%, está muito longe disso. A gripe, vamos lembrar as pessoas, ela pode virar um caso grave em crianças menores de 6 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Só esse ano, de acordo com os números da Secretaria da Saúde, 86 mortes ocorreram em decorrência aí de infecções causadas pelo vírus da influenza A. No ano passado, foram 3.116 casos em que houve a necessidade de hospitalização por conta de gripes fortes e 339 mortes. Ah, mas eu me vacinei no ano passado. Não. É importante se vacinar a cada ano, porque o vírus ele vai se adaptando e a cada ano é uma vacina nova, uma vacina diferente, é um tipo de proteção diferente. É importante, então, vir para os postos de saúde para se vacinar. Uma vacina que aqui é aplicada de graça e que a gente vê extensa campanha de vacinação, por exemplo, nas farmácias, nos locais privados, mas locais nas clínicas que cobram por isso. E cobram por um serviço que aqui no posto de saúde ele está disponível de graça
para as pessoas. E como você pode ver, eu estou aqui no Jardim Veracruz, na região de Pompeia, não tem gente se vacinando. Olha, a sala de vacina está tranquila. Até tinha um pouquinho de gente quando eu cheguei no período da manhã, mas agora, olha, agora é exatamente um ótimo momento para que as pessoas sigam para se vacinar, quem está aqui na região da Pompeia, porque não tem ninguém, realmente não tem espera, não tem fila, e se tiver fila é uma fila muito pequena. Então, é a chance de fazer isso agora e acabar se protegendo desse vírus, o vírus da gripe, antes mesmo da circulação aumentar muito, e ela já está aumentando com esse tempo mais frio, a gente fica mais fechado, em locais mais fechados, com menor circulação de ar. Então, é importante seguir para o posto de saúde para se vacinar e de graça, Alain. É isso, Zelda. Pois é, e a gente está nessa situação complicada aqui, né, com a cobertura vacinal baixíssima aqui em São Paulo na comparação com o resto do país, infelizmente, né? Exato. Campanha estendida, portanto, mais 30 dias temos aí de campanha. Boa, Zelda. Pois é, uma tentativa aí, né, gente? A gente fica fazendo esse apelo aí para todo mundo que não tomou a vacina da gripe até agora, que procure um posto de saúde, tem vacina de graça por lá. O que a gente tem visto mais na rua ali, quando você vai passando, né, de carro, tá no metrô, no trem, é propaganda de farmácia, né, fazendo propaganda aí das vacinas que são cobradas na farmácia. Enquanto isso, tem vacina de graça no posto de saúde, disponível para todo mundo. A gente perguntou para o governo, né, sobre essas campanhas. Foi uma promessa, inclusive, do próprio governador de aumentar essas campanhas para incentivar a vacinação. A Secretaria de Saúde do Estado disse que faz campanha junto aos municípios para intensificar a cobertura vacinal da população e que desde março tem a vacina sem dúvidas para ampliar a cobertura de todas as vacinas de rotina do Plano Nacional de Imunizações. O governo disse também que repassou aos municípios 46 milhões de reais para reforçar a vacinação, já que as prefeituras são as responsáveis pela aplicação das vacinas nos postos e que faz intensa divulgação nas redes sociais e nos veículos de imprensa para chamar a população para se vacinar. A gente não está vendo, né, essas campanhas nas ruas, aí tanto por parte do governo estadual, governo municipal e governo federal, para levar as pessoas de volta aos postos de saúde. Viver em São Paulo já é um desafio diário, mas que tal mais alguns? Calma, dessa vez é por uma boa causa, combater o sedentarismo. É a 29ª edição do Dia do Desafio, uma campanha mundial para incentivar a prática de esportes. E o dia é sempre a última quarta-feira do mês de maio, ou seja, hoje. O lema desse ano é muito mais que um dia, ou seja, é para a atividade física fazer parte do cotidiano de todo mundo. Aqui no continente americano, o responsável pela coordenação é o SESC. Para você ter ideia do quanto os desafios são animados, nesse momento o Davi Iricura está com a Motolink ao vivo aí numa atividade de hip hop. As imagens são lá do SESC da Avenida Paulista, né? Ponto turístico, inclusive, aqui da capital. E elas vão até às 6 da tarde, as atividades em comemoração a esse Dia do Desafio. A proposta desse desafio é apresentar a dança da cultura hip hop num formato de experimentação. A ideia é brincar, criar e, sobretudo, conhecer as movimentações específicas e cheias de significado desse estilo de dança urbano que começou em meados da década de 1970 nas periferias lá de Nova York. Mas vale lembrar que tem uma programação extensa rolando hoje o dia todo, é só acessar o site que aparece aí embaixo, diadodesafio.org.br e correr para participar. Vamos ouvir um pouquinho? Bem, o furto de fios e cabos virou um problema crônico aqui na capital. Diariamente, o trânsito sofre com faróis sem funcionar, passageiros que não conseguem embarcar nos trens por causa das falhas geradas por esse problema. Mas não é só isso não. A educação também é atingida. Escolas ficam sem energia elétrica e alunos sem aulas presenciais. Na região de Guaianazes, na Zona Leste, alunos da Escola Estadual Guerreira Junqueiro estão há quase 2 meses sem aula presencial. A gente mostrou esse caso na segunda-feira. E hoje eles foram transferidos para outra escola por causa da falta de energia. Muita chuva e perrengue e atrasos dos ônibus escolares. Um homem se pendura num poste na Avenida Jacupêssego, no trecho sobre a Radial Leste, em Itaquera, na tarde de ontem. Depois de retirar a luminária e os cabos, ele desce numa boa, deslizando. O flagrante foi feito por moradores da região e exibido mais cedo hoje no Bom Dia São Paulo. São casos cada vez mais comuns. É o que mostram dados obtidos pelo produtor Anderson Colombo via a Lei de Acesso à Informação.
No primeiro trimestre deste ano, teve um aumento de 83% nos furtos de cabos na capital, comparando com o mesmo período do ano passado. Uma média de 10 furtos desse tipo por dia nas ruas da cidade. Eles afetam a sociedade de várias formas, desde o trânsito até a educação. Você viu aqui no SP1, na segunda-feira, que a Escola Estadual Guerra Junqueiro, na Coab Juscelino Kubitschek, em Guaianazes, Zona Leste, sofreu com furtos de fios e cabos e desde o dia 10 de abril os alunos estão sem aulas presenciais. Por falta de energia elétrica, o Lucas ficou mais de 50 dias fazendo a lição no caderno, enviando e recebendo conteúdo por aplicativo de mensagens, às vezes por vídeo. Foi horrível. Além de a gente ficar em casa, assim, não ter muito contato com os professores, a gente não entendeu muito bem, não. Quando não entendia, tinha que chamar o professor no privado. E nem sempre o professor respondia. Tinha matéria que ele realmente não entendia, eu não entendia, a irmã dele que está no primeiro, a gente pesquisava, não entendia. Aí ficava 2, 3 dias pedindo informação da mesma matéria, às vezes. Segundo as famílias, as aulas não eram dadas numa plataforma da Secretaria Estadual da Educação, só por aplicativos de mensagem mesmo. E alguns alunos não conseguiram acompanhar os estudos com regularidade. Tem ocasião que ela não consegue acompanhar porque eles mandam no meu celular e eu preciso às vezes sair, né? E eu não estou em casa e ela está em casa, então não dá para ela fazer naquele exato horário, tipo chamada de vídeo mesmo, né? Tem links que eu não consigo abrir no meu celular. E ela saiu, eu não consigo abrir. Aí eu perco as aulas. Muitas das aulas já perdi. Eu tô com muita falta por causa disso. Depois da reportagem, a direção da escola avisou as famílias que os alunos seriam transferidos para outra escola, a Sumiê Iwata, que fica a mais ou menos 5 quilômetros de distância, e que o transporte seria garantido. Mas amanhã começou com perrengue. Já são quase 7h15, eu não tô vendo o ônibus aqui. Então, eu também não, foi assim que eu falei. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei agora, eu falei, cadê os ônibus? Foram prometidos 6 ônibus para o embarque dos estudantes, só que hoje de manhã só tinha 4. E foi uma confusão. Um trânsito imenso aqui no Farol. Aí eles vão levar uma turma para lá, aí vai chegar aqui, vai vir buscar outra turma. Que hora que eles vão entrar? Agora são 7h41 da manhã e o primeiro ônibus, que deveria ter saído 7h15, conforme o combinado com pais e alunos da Escola Guerra Junqueiro, ainda não saiu daqui rumo à nova instituição. O pessoal do 9º ano ainda nem sabe que hora que vai, porque vai ter que esperar eles irem e depois voltarem. Inclusive as aulas lá na Sumiê Iwata, que dá uns 20 minutos de distância, começam às 8 da manhã. Isso mesmo, vão chegar atrasado. Vai levar os mais novinhos agora na parte da manhã, né, no primeiro horário, daí volta, dependendo do trânsito, vai saber que hora que as crianças vão sair daqui. No total, pouco mais de 500 alunos vão ser transferidos todos os dias para a nova unidade. Nós fomos até a nova escola. Por causa do atraso do transporte escolar, as últimas turmas transferidas só conseguiram entrar às 8h38 da manhã. Só que as aulas começam às 8h. As famílias de alguns estudantes contaram que os filhos só foram mesmo ter o primeiro contato presencial com o professor perto das 9 da manhã. Eles falaram que ia se resolver logo no começo, né? E foi esticando, fazendo reunião e até agora nada. Isso eu acho que é uma falta de respeito, né? Bem, sobre o aumento dos furtos de fios e cabos aqui na capital, a Secretaria da Segurança Pública disse que fiscaliza ferros velhos para combater a receptação de fios de cobre e que 21 criminosos já foram presos e mais de 16 toneladas do material foram apreendidas esse ano. Sobre a imagem de um homem furtando fios na Zona Leste, a Polícia Civil diz que está analisando esse vídeo. Já a Secretaria Estadual da Educação disse que as obras para repor os fios estão em andamento na Escola Guerra Junqueiro, mas não deu um prazo para que elas sejam concluídas. Diz também que a chegada dos alunos foi dentro do previsto, levando em consideração a chuva. E que eles chegaram às 8 horas, participaram de uma oficina de acolhimento antes do início das aulas. Agora sua participação nas redes sociais, mais uma vez mandando recado aqui para a gente nessa quarta-feira, comentando os assuntos do SP1. Consórcio é uma boa ideia para comprar um imóvel? Aí uma informação, uma pergunta do Naldo. Aqui a gente tem as perguntas para o Márcio Raskorski, né? Não, daqui a pouquinho o Márcio Raskorski volta aí para responder as suas dúvidas, né, pessoal? Muita gente mandando aí, viu, Márcio? Pergunta para você, daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio para responder. Vamos agora à redação, saber dos destaques, então, do Brasil e do mundo, com o César Tralli, direto lá da redação. E aí, Tralli, o que é que você destaca para a gente nessa quarta-feira? Fala, meu amigo. Sempre uma alegria estar aqui com você. Boa tarde. Logo mais o JH, a gente fala de um assunto que interessa muito a vida do povo, que é emprego. Vamos lá, olha só. A taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% entre fevereiro e abril.
É a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015. Mesmo assim, nós temos ainda aí mais de 9 milhões de pessoas desocupadas que não conseguiram trabalho com carteira assinada nem trabalho informal. Por falar nisso, o país registrou 38 milhões de trabalhadores informais até o fim de abril. Essa taxa de informalidade é de quase 40% de toda a população ocupada. Você tem sentido no bolso como até o ovo está caro? Na média, o preço subiu mais de 20% nos últimos 12 meses. Na média, porque tem família dizendo que está pagando quase o dobro na dúzia de ovos. A chiadeira é geral. A Cláudia Mourão, lá de BH, capital de Minas, mostra que agora tem até dia certo da semana para levar mais, pagando menos. Diante de tantas reclamações dos clientes aqui neste mercado em Belo Horizonte, a saída foi agradar de um jeitinho que todo mundo adora, com promoção. Por isso, de quinta a domingo, eles abrem essa faixa colocando o pente de ovos R$ 8,00 mais barato. E o resultado, claro, surpreendeu. E olha só, um grupo de estudos independente da Agência Espacial Americana, a famosa NASA, vai apresentar numa audiência pública uma série de informações coletadas sobre OVNIs. Eles vão adiantar algumas das conclusões de um relatório feito por 16 cientistas, que ainda vai ser apresentado esse ano. Ô, Alan, com esse tempo aqui em São Paulo, não dá para ver nada aí, né? Não dá para ver nem objeto voador não identificado e até os identificados está difícil aí, nessa janela panorâmica aí, né? Rapaz, era isso que eu ia dizer, viu? Nem os identificados. No máximo, a gente consegue ver aqui alguém pendurado num poste tentando roubar fio, viu, Trai? Como a gente viu agora há pouco. Esses a gente, de repente, até consegue ver, porque tem acontecido muito, como você acompanha aqui no SP1, infelizmente. Agora, com esse tempo nublado aí, OVNI nada, né? Até agora nada. A gente está de olho aqui. Qualquer coisa eu te aviso aí que você coloca a tempo do JH. Me avisa aqui. Fechou. Valeu, meu caro. Um abraço. Um abraço. Bom jornal aí com esses OVNIs todos Até lá mais. do governo americano. Logo depois do Globo Esporte você confere. Se pintar um marciano aí, tira uma selfie e manda. Tamo junto. Valeu, um abraço. Até mais. O prazo para declarar o imposto de renda está acabando. A gente está no último dia e cerca de 500 mil de contribuintes aqui do estado deixaram aí para fazer a declaração hoje. Para ajudar quem ainda tem dúvidas em como preencher esse documento, voluntários em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, estão fazendo um mutirão. Anselmo Caparica está lá. Tem mais detalhes para a gente. Fala, Anselmo. Tudo bem, Alan? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso, a gente está aqui nessa faculdade particular em Carapicuíba, que tem um núcleo de auxílio fiscal que funcionou agora hoje pela manhã, já ajudou algumas pessoas e que vai voltar a funcionar agora à tarde, das 4 da tarde até as 7 horas da noite, para poder ajudar os atrasadinhos e as pessoas que precisam tirar dúvidas para fazer a declaração de imposto de renda. Uma outra unidade dessa faculdade particular em São Paulo, perto da estação Conceição, também vai ter esse serviço no mesmo horário, das 4 da tarde até as 7 horas da noite. Algumas informações sobre os atrasados da declaração do imposto de renda, ainda não estão atrasados, né? Ainda estão em dia, mas deixaram para a última hora. Aqui em São Paulo são esperadas 12 milhões e meio de declarações, 500 mil pessoas precisam fazer isso ainda hoje. Na capital, são esperadas 4 milhões de declarações, 150 mil pessoas ainda precisam fazer hoje. Uma das novidades na declaração do imposto de renda esse ano é a declaração pré-preenchida, que pode ser feita num navegador de internet mesmo ou num aplicativo de celular. Para isso, precisa fazer o cadastro no governo federal. Segundo dados da Receita Federal, 21% dos declarantes aqui no estado de São Paulo optaram pela declaração pré-preenchida. Já vem com muita informação ali automaticamente. Você precisa só conferir se está tudo certinho antes de fazer a declaração. Vamos dar uma olhada, então, como é que funcionou o núcleo de auxílio fiscal que ajudou o Kaique, que você vai ver na reportagem. Você deixou para declarar o imposto de renda no último dia, né? Calma, vai ficar tudo bem. O Kaique também deixou para o fim do prazo e conseguiu resolver tudo em apenas 20 minutos. Deixei para a última hora, mas na verdade é a correria do dia a dia, né? Sempre, às vezes a gente não tem tempo para acabar prestando atenção nessas coisas, né? A ajuda da Daniele, que é estudante de administração e voluntária, foi essencial. É muito bom porque assim eu também aprendo bastante coisa, né? E coloco em prática o conhecimento que eu estou adquirindo aqui.
É bem legal porque a pessoa que precisa, né, ela tem aqui uma ajuda, então ninguém fica sem fazer a declaração. Só em maio, 100 pessoas procuraram ajuda nessa faculdade em Carapicuíba, na Grande São Paulo, para fazer a declaração do imposto de renda. Nós auxiliamos aos contribuintes gratuitamente na época da declaração do imposto de renda. Com isso, durante todo o mês de maio, a gente elabora plantões com a ajuda dos alunos voluntários para auxiliar a população de Carapicuíba com relação às suas dúvidas. Tem várias maneiras de fazer a declaração de imposto de renda. A mais comum continua sendo com o programa da Receita Federal no computador, em que você tem que preencher todas as informações. Mas esse ano tem uma novidade que é interessante para quem deixou tudo para o último dia, que é a declaração pré-preenchida. Para isso, é só acessar o site do governo federal e fazer um cadastro ou utilizar o aplicativo de celular. Nessa modalidade, o sistema da Receita já traz várias informações automaticamente. O contribuinte só precisa fazer as alterações necessárias antes de enviá-las. A Receita Federal estima que até 12 milhões e 500 mil declarações serão entregues neste ano em todo o estado. Até a 1 da manhã de hoje, mais de 12 milhões delas já estavam na base da Receita Federal. Dessas, quase 62% vão restituir algum dinheiro. Mas se você ainda não está nessa lista, preste atenção. Mesmo que você não tenha certeza se todas as informações estão corretas, envie a declaração. Você não vai querer pagar multa, né? O valor é de, no mínimo, R$ 165,74, ou 1% ao mês sobre o valor devido à Receita. Então, anote essas dicas de ouro da professora Marina. Precisa dar atenção nos seus informes. Então, ela precisa declarar tudo aquilo que ela recebeu no ano de 2022, declarar todos os dependentes, conseguir abater todas as deduções possíveis e entregar o imposto ainda hoje dentro do prazo, para que não pague multa a partir de amanhã. Envie, mesmo que incompleta, mas envie a declaração para a Receita. A pessoa consegue corrigir posteriormente essas informações que não foram compatíveis, então ela ainda consegue editar essa declaração. Corre lá, já passei por isso, é punk, hein? Vamos correr. Como a professora acabou de falar, então, mesmo que não esteja com tudo em mãos, é sempre importante fazer a declaração dentro do prazo para não receber aquela multa ali da Receita Federal. E o prazo para fazer a declaração vai até às 11h59 da noite. Não é só correr que dá tempo ainda. Já que está de volta trazendo mais detalhes dessa quarta-feira de chuva aqui, Jaque. Pois é, estava olhando aqui para nossa janela, né, do nosso estúdio, como o tempo está cinzento, né? E olhando aí, ó, olha ali para nossa janela também. A chuva persistente nas próximas horas, até o termômetro está com preguiça, porque agora a temperatura está em 16 graus, máxima de 18 ainda, vai subir um pouquinho só. Mas aí até a noite cai de novo para 16. Permanece o alerta, então, de temporal aqui para toda a região metropolitana e grande parte do estado. Dá uma olhada como é que está o nosso mapa aqui de chuva. E detalhe, há risco para alagamentos e deslizamentos. Então, muito cuidado você saindo aí pelas ruas da capital. Imaginar esse tipo de alerta em maio, né? Terminando com tanta chuva assim, não é normal, né, Jaque? Não é normal, né? E olha que maio começou bem seco, né? Os responsáveis por essa chuva bem na reta final de maio foram alguns sistemas que passaram. A gente trouxe um balanço, primeiro, para mostrar que maio foi mais quente do que o normal. Interessante, em 20 dias, são esses dias que estão pintados de vermelho, a temperatura ficou acima da média. Então, a gente sentiu mais calor mesmo do que o normal para o mês de maio. No geral, aqui, ficou 24,9, sendo que a média do mês é de 23,4. Dias mais frios do que o normal, só 2, 4, 7, então. Pois é, em azul, pouquíssimos dias, contando com o dia de hoje, obviamente. Em relação à chuva... Seguinte, só choveu em 6 dias, sendo que em 3 dias acima de 10 milímetros e em outros 3 dias abaixo de 10 milímetros. É por isso que maio, fechando com 51,5 milímetros, mesmo assim abaixo da média, que é baixa, 63,3. Isso até agora, mas se chover mais até o final do dia, a gente vai contabilizar. Sim. De repente, vamos ver se a gente chega a essa média aí. Agora, bater a média no último dia... Nossa, já pensou? Né? Eu conto amanhã para vocês, mas muito por causa dessa baixa pressão que chegou agora, atravessou o estado, trazendo essa chuva para a gente, algo que não é normal acontecer. Inclusive, também choveu mais um Cantareira, subiu até aqui, ó, a média de chuva 75 milímetros, até agora choveu 23,7, mas não foi suficiente para aumentar o nível em relação ao início de maio, que estava com 85,7% de capacidade e hoje está com
84,3%. A gente só vinha vendo altas ultimamente e agora tivemos uma queda. Estamos no período seco, né? E amanhã? Essa chuva continua? Junho, como é que começa? Junho vai começar desta forma, sem chuva. Amanhã já não chove mais, porém com frio. 15 de mínima, máxima de 21. O sol tentando aparecer mais. Os primeiros dias de junho teremos uma cara um pouco outono-inverno. Digo isso porque teremos dias secos, mas com temperaturas baixas. De manhã e à tarde, tentando subir um pouco mais. Amanhã eu vou trazer aquela previsão do tempo especial para contar para vocês o que esperar para o mês de junho todo em relação à chuva e também à temperatura. Mas só vou dar um spoiler. Lembra que eu falei para vocês que o outono seria mais quente do que o normal? Hashtag fica a dica. Continua com essa previsão. Não Amanhã. sabemos. Amanhã a gente saberá. Valeu, Jaque. Tchau, gente. Até mais. E está marcada para daqui a pouco, às 15h, na Câmara Municipal, a primeira votação da revisão do Plano Diretor da capital. Muita gente acha esse nome difícil aí. Plano Diretor, o que é? É a lei que planeja e define como a cidade vai crescer nos próximos anos, com construções e vários outros itens também. Você tem acompanhado aqui no SP1 que o texto já foi mexido várias vezes e o Ministério Público pediu aos vereadores mais estudos que justificassem essas mudanças. O Wallace Lara fala ao vivo, desse dia importante na Câmara, porque além disso tem mais outra votação, Wallace, que pode mexer com a vida de mais de 150 mil pessoas na Zona Sul aqui da capital. Que projeto é esse? Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui do Salão Nobre da Câmara de Vereadores, onde acabou agora há pouco, o pessoal está saindo da audiência pública, a última audiência pública do Pio Jurubatuba, o projeto de intervenção urbana Jurubatuba, que pode afetar a vida de 150 mil pessoas que moram entre Jurubatuba e Interlagos. Os projetos de intervenção urbana, eles prevêem uma série de alterações viárias nessas áreas. O que a oposição conseguiu aqui, em acordo com a base governista, foi a inclusão de uma emenda que garante o direito dessas pessoas a de ficarem nos locais onde elas vivem. Eu já estive em parte dessas áreas e são famílias, gente, que vivem ali há muito tempo, que criaram filhos, criaram netos nesses locais. E agora elas poderão receber o título de propriedade de onde vivem. A emenda, inclusive, estabelece que a prefeitura coloque recursos para comprar esses terrenos quando for terrenos de propriedade privada, que foi invadido muito tempo atrás. Agora, sobre o plano diretor. O plano diretor vai ser em primeira votação, ou seja, ainda não é definitivo, ao contrário do Pio, que está em segunda, já é definitivo. E o plano diretor tem recebido muitas críticas, particularmente de movimentos sociais, da população, de que as propostas que têm sido trazidas para o plano diretor não estão sendo acatadas e sim apenas das grandes construtoras. A base governista nega isso. Veja mais detalhes na nossa reportagem. A Câmara vai fazer mais 8 audiências públicas entre a primeira e a segunda votação da revisão do plano diretor. Antes seriam só 3. A decisão foi anunciada ontem, depois que o Ministério Público entrou com uma ação civil exigindo mais debates e estudos que justifiquem uma série de mudanças que foram incorporadas ao texto. Veja, foram realizadas 50 audiências públicas. O mínimo que se espera é que justamente o relator apresentasse um substitutivo. Foram colhidas sugestões da população que culminaram no substitutivo apresentado. Esse substitutivo passou por uma audiência devolutiva, haverá novas audiências entre um turno e outro de votação, o que garante ampla publicidade e vai além da legislação. Ainda assim, a vereadora Silvia Ferraro, do PSOL e da Comissão de Política Urbana, diz que a primeira votação não deveria ocorrer agora, porque, segundo ela, a população não está sendo ouvida. O que nós estamos vendo aqui na Câmara é que as audiências públicas, elas estão acontecendo, mas não estão sendo incorporadas as propostas da população, porque o substitutivo não reflete as contribuições que o povo fez à revisão do plano diretor. As propostas desse substitutivo foram acolhidas, 70% delas das grandes incorporadoras, das grandes construtoras, do Secov e não da maioria da população. Entre os pontos incluídos no plano diretor está a criação do território de interesse cultural e paisagístico do Bexiga, para preservar o bairro histórico, e a ampliação do Parque Burle Marx, na Vila Andrade, Zona Sul. Mas também há pontos polêmicos. Um deles amplia a ocupação dos chamados eixos de transporte, o que para urbanistas pode levar a uma verticalização e um adensamento ainda maior para dentro dos bairros.
Só reiterando que adensamento construtivo não significa adensamento populacional. A gente sabe que na maioria desses bairros do centro expandido, a maioria dessas construções tem sido ou para estúdios ou para apartamentos de alto padrão, para a classe média alta poder morar. Outro ponto prevê a possibilidade de uma construtora erguer um prédio com área total de até 9 vezes o tamanho do terreno, desde que parte das unidades sejam destinadas para quem ganha até 3 salários mínimos. Hoje, esse limite é de 4 vezes o tamanho do terreno. A Rede Nossa São Paulo se mobilizou contra boa parte dessas mudanças. Você permitiu o aumento, né, do número de andares de prédios, por exemplo, em locais que não estão nos corredores de transporte. O plano previa que um adensamento da cidade nos corredores de transporte, que hoje se discute um pouco, por exemplo, o aumento de garagens nesses lugares, né? Porque há um interesse das incorporadoras nessa questão. Ou a verticalização, o aumento do número de andares de prédios em lugares que não estão nos corredores, o que não é interessante para a cidade de uma forma geral. O relator da revisão do plano diretor rebate dizendo que a população está sendo ouvida e que a proposta que será votada hoje também tem respaldo de urbanistas. Muitos têm se pautado em discussões como número de vagas e altura de prédio. A cidade, o futuro da cidade para os próximos 6 anos não pode se pautar em número de vagas. Nós temos que pensar numa cidade que tem muitas coisas a se desenvolverem, então eu acho que é por isso que nós temos aí urbanistas que são contrários e urbanistas que também são favoráveis e defendem as nossas teses. Então é muito importante que a gente pense no macro e tantas coisas positivas que nós incluímos nesse texto. Agora é bom lembrar que não adianta só aumentar o número de audiências públicas, não adianta só ouvir a população. É preciso incorporar o que a população diz, né? Sugere. Não é só ouvir, beleza, e você mantém o mesmo projeto ali com interesses apenas de determinados grupos da cidade. O que os urbanistas estão alertando, pelo que a gente acabou de ouvir, é que a Câmara tem de refletir os interesses da população, de todo mundo, do conjunto da sociedade que elegeu os vereadores, não apenas os grupos, né, ligados a construtoras, que a gente sabe têm um poder econômico muito, muito forte. A primeira dessas 8 audiências públicas, depois da votação dessa tarde, será amanhã, às 7 da noite, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Lembrando que lá no Globoplay tem o podcast Meu Pedaço, que traz várias discussões sobre moradia e ocupação urbana aqui na capital. Inclusive, tem um episódio novo para tirar dúvidas sobre a compra ou aluguel de imóveis. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí no cantinho da tela para você curtir essa experiência. A gente volta agora a falar com o Márcio Raskorski. Estamos num momento decisivo, dia importantíssimo da cidade. É preciso que os vereadores ouçam a população, né, Márcio? Que a gente tem um plano diretor equilibrado, né? Alan, há muitos anos que eu estudo esse assunto. A gente vem melhorando a cada plano diretor. Agora, a gente sabe que a construção civil gera muito emprego, gera muita riqueza, é importantíssima. Mas o que a gente precisa pensar em ter habitação de interesse social para o pobre ficar na região central, na região que importa na cidade, e não colocar apartamento caro nos grandes corredores e jogar o pobre lá para longe, né? Esse tem que ser o conceito, trazer as pessoas de interesse social para as regiões nobres, para a região central. Esse é o interesse da cidade. Pois é, e é isso que os urbanistas estão alertando ali. Tomara que esse apelo seja ouvido ali e incorporado na prática. Vamos para as dúvidas aqui, Márcio? Olha, Dirce. Dia de chuva como hoje, podemos liberar a entrada de táxi e transporte por aplicativo na garagem? É importantíssimo que os prédios consigam criar uma vaga especial para isso, que é uma vaga de visitante, uma vaga rotativa só para isso. Se não tem essa vaga, é melhor não liberar, porque senão vai fragilizar a segurança, pode ter acidente. Só abre exceção, gente, para uma pessoa de idade, uma mulher com um nenenzinho no colo, alguém com necessidade especial, aí vamos abrir exceção. Fora isso, é para proibir. Agora uma pergunta aqui com mais cara de finanças pessoais. Consórcio é uma boa ideia para comprar um imóvel? Consórcio é uma ótima ideia, acaba saindo mais barato, porém é para quem não tem pressa. Porque você pode dar sorte e ser sorteado logo no começo, ou você pode dar azar e ser sorteado só daqui 10 anos. E aí? Então, para quem tem pressa, não é uma boa. Para quem não tem pressa, é ótimo. Já pensou ter que ficar pagando aluguel mais, né? O consórcio durante tanto tempo complica. Carmen, Márcio, a síndica pode, junto com o corpo diretivo, instalar um mercadinho que inclui bebida alcoólica
no condomínio sem fazer uma assembleia? Carmen, isso aí hoje está tão na moda, funciona tão bem, é uma maravilha. Se tiver bebida alcoólica, põe alguma chave, alguma coisa que só o adulto vai ter acesso. Agora, o ideal é fazer isso em assembleia para todo mundo dar opinião. É verdade. Vai entrar em acordo ali todo mundo. Vamos com a Patrícia. Eu moro num apartamento alugado, comprei minha casa e falta um mês para mudar. Olha só, parabéns, Patrícia. Já dei o aviso prévio para o proprietário do imóvel, porém ele está agendando visitas para o imóvel comigo morando ainda. Pode isso? Pode isso, Patrícia, mesmo porque ele precisa agilizar uma locação nova. Então vai marcar uma data com você, um horário, você vai receber o novo candidato, vai falar bem da casa e vai ficar todo mundo feliz. Então pode sim, pode sim. Tem esse inconveniente. Vai contar, olha, fui muito feliz aqui, morei bem, pode alugar tranquilo, é isso aí. Que seja feliz também. Paulo, em um país laico em que respeitamos todas as crenças religiosas, como proceder num condomínio quando houver rituais religiosos envolvendo velas, defumadores e outros que podem trazer insegurança? Ô Paulo, é ideal que o síndico não faça nada de cunho religioso. E isso, não coloque nenhum quadro, nenhum enfeite, nada que tenha alusão à religião, porque senão dá confusão. Porque aí o outro que tem outra religião vai falar, eu também quero a minha religião aqui representada. Então, é melhor evitar tudo isso. Agora também, gente, às vezes um incenso só para deixar um cheiro gostoso não tem nada a ver com religião, às vezes é uma coisa só para o bem-estar. Valeu, Márcio. Obrigado aí pelas respostas de hoje aí, comentando vários assuntos aqui. A gente se encontra semana que vem. Boa. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau, gente. E hoje é Dia Mundial Sem Tabaco. A Secretaria Estadual de Saúde montou vários estandes em estações do metrô aqui na capital para alertar a população sobre os males do tabagismo. A campanha traz dados preocupantes sobre o número de mortos e internações por doenças relacionadas ao uso do cigarro, que cresceram no ano passado aqui em São Paulo e chamam a atenção das autoridades em saúde. Além do cigarro tradicional, os especialistas alertam que o cigarro eletrônico, com venda proibida no país pela Anvisa, são ainda mais perigosos para a saúde e estão sendo vendidos indiscriminadamente aqui na capital. Vamos conferir na reportagem da Carol Iannelli. A Vânia está entre os 12,8% que se declaram fumantes na Grande São Paulo, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Ela diz que não consegue parar, mas sabe dos malefícios que o vício traz. Eu fumo? Não tentei parar. Eu conheço todos os riscos, mas não tentei parar e não incentivo, não indico, não comecem. Me sinto um pouco cansada se eu caminhar muito. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o número de internações por causas relacionadas ao uso do cigarro no estado cresceu 4,8% no último ano. Foram 24.807 pacientes internados em 2022 por complicações relacionadas ao cigarro, contra 23.654 em 2021. Esse número engloba pelo menos 15 tipos de câncer ou doenças respiratórias causadas pelo cigarro, como o câncer de pulmão, laringe, estômago, pâncreas e fígado. Os óbitos no estado relacionados a essas doenças também subiram significativamente. Foram 26.673 mortes em 2022, contra 24.042 em 2021, aumento de 11%. O câncer de pulmão é a doença ligada ao cigarro que mais matou tabagistas em São Paulo no ano passado. Foram 7.207 óbitos registrados no estado em 2022. É um malefício para os dentes, para a boca, para o pulmão, mais inflamação. Os pacientes que já têm doença respiratória crônica ainda são mais prejudicados, os asmáticos, aqueles que já têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença relacionada ao cigarro na maioria das vezes, eles ficam mais prejudicados, então acaba piorando as doenças respiratórias. A preocupação dos especialistas não é apenas com o cigarro convencional, mas também com o cigarro eletrônico. Mesmo proibido no Brasil desde 2009, o cigarro eletrônico tem sido cada vez mais visto nas ruas, principalmente entre os jovens. Na semana passada, o jornal Hoje flagrou a venda indiscriminada dos aparelhos no centro da capital. Na rua, em plena luz do dia, esse ambulante oferece ao produtor William Santos o modelo que afirma ser o mais procurado. Esse é o que mais vem. Cada uma bituquinha uma semana. Aí depois você vem comprar refil de novo, o cigarro não acaba nunca. Neste shopping popular, a vendedora mostra uma prateleira cheia de aparelhos.
Os preços variam pela quantidade de tragadas, os chamados puffs. O menorzinho que eu tenho na promoção é esse daqui de R$15, 450 puff. São mais em conta. No Dia Mundial Sem Tabaco, a Secretaria da Saúde montou vários estandes como esse em estações do metrô. Nós estamos na estação São Joaquim, da linha 1 azul do metrô. E por aqui costuma ser grande a circulação de estudantes de cursinhos e universidades. A campanha tem como foco alertar esse grupo sobre os riscos tanto do cigarro tradicional, o convencional, como também do cigarro eletrônico, que pode ser tão ou mais nocivo para a saúde como o cigarro convencional. Fumar qualquer tipo de tabaco ou forma de entrega de nicotina traz malefícios à nossa saúde física e mental. Nicotina é uma droga estimulante que aumenta batimentos cardíacos, frequência respiratória, causadora de problemas em relação ao câncer. Não se engane, cigarro eletrônico é cigarro. Segundo os especialistas, os cigarros eletrônicos têm mais de 2.000 substâncias, algumas delas cancerígenas. O vapor inalado entra no sistema respiratório, causando irritações e inflamações. Por isso, quem usa pode sentir falta de ar, tosse e ter problemas crônicos. Outra preocupação é com a presença da nicotina. Como eles são vendidos de forma ilegal nas grandes cidades, não dá para saber em quais quantidades essa substância está presente nesses aparelhos. O Gustavo já experimentou, gostou e acha melhor não repetir a experiência com o cigarro eletrônico, porque sabe dos danos. Eu peguei para experimentar de vez em quando em festas, mas eu acho que isso é muito ruim e causa muitos danos à saúde, como câncer e várias outras coisas. Pode ser bom no começo, mas depois causa grandes consequências. E tem como encontrar ajuda de graça, viu? A Prefeitura oferece nos postos de saúde vagas para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O fumante tem acompanhamento médico e psicológico que vão ajudar aí a abandonar o vício. Você pode encontrar o endereço do posto de saúde mais próximo da sua casa na página que aparece na tela agora. Desde o lançamento, em 2016, o programa já atendeu 9.250 usuários aqui na capital. E a Receita Federal iniciou hoje uma operação no centro de São Paulo para combater a venda ilegal de cigarros eletrônicos, como a gente viu agora na reportagem da Carol Iannelli. A Beatriz Bach está lá na região central e traz mais detalhes dessa operação que tem o nome de Fumaça Tóxica. Oi, Bia, boa tarde. Oi, boa tarde, Alain. Boa tarde a você que acompanha a gente aqui no SP1. Exatamente, aqui na Rua Barão de Duprá, num centro comercial, está acontecendo essa operação da Receita Federal, da Polícia Militar e também da Anvisa contra a venda dos cigarros eletrônicos, também muito conhecidos como vapes, né? Nós já temos aqui um caminhão sendo carregado, né, com os produtos apreendidos nas lojas. São muitos tipos de equipamento, né, para os cigarros eletrônicos, que são, como disse a Carol Iannelli na reportagem, de venda proibida no Brasil. Está em andamento aqui nesse centro comercial. A Receita Federal já passou em algumas lojas por aqui, já passou em 10 lojas, ainda deve passar em outras 10, e a gente pode ver aqui que oficiais, né, e funcionários da Receita Federal estão retirando esse tipo de equipamento de uma das lojas que fica aqui na beirinha, né, da Rua Barão de Duprá, que está parcialmente fechada ali próximo à Rua Carlos de Souza Nazaré, aqui no centro da cidade. Como a gente já comentou na reportagem, muito perigoso, né, o uso de vapes, né, e aí ainda quem acaba utilizando ainda pode contrair alguma doença bastante séria como câncer, Alain. Está fazendo muitas vítimas entre os adolescentes. Obrigado pelas informações, Bia. Até já. Vamos agora à sua participação nas redes sociais, comentando os assuntos de hoje, antes do encerramento aqui do SP1. Pedro, enquanto não tiver uma lei mais rígida para esses roubos de fios, a tendência é aumentar, pois a polícia prende de manhã e são liberados à noite. Está aqui o Diego falando o mesmo assunto, arriscar a vida para roubar fio. Que fase chegamos, né? Muita gente falando sobre furto de fios. A Escola Estadual Guerreira Junqueiro, que a gente mostrou, está sem energia elétrica por causa disso. E tem uma novidade. A Secretaria Estadual da Educação disse agora há pouco que uma empresa foi contratada para as obras na escola e que a religação da energia está prevista para a semana que vem. Disse ainda que a conclusão total das obras deve sair em até 20 dias. Ou seja, boa notícia aí, enfim, né, para os alunos. Marilene, já que é uma questão de saúde, não entendo a baixa cobertura vacinal. Sou do grupo prioritário e minha carteira de vacinação está completinha. SP1 fica por aqui. Para rever as reportagens, você sabe, Globoplay. Lembrando, SP2 hoje é mais cedo, às 15 para 7, por causa do jogo.
Aproveite a chuvinha e o frio, a gente se encontra amanhã. Salve, salve, galera! Muito boa tarde. É dia de decisão na Copa do Brasil, hein? 3 gigantes paulistas vão atrás da classificação para as quartas de final. A missão mais difícil, você sabe, é a do Corinthians. Tem que virar um 2-0 que tomou do Galo no jogo de ida. Hoje, na Neoquímica Arena, precisa de diferença de 2 gols para levar para os pênaltis. E aí, se fizer 3, tá classificado. Vinícius Bueno, notícias do Timão. Corinthians do Luxemburgo tá definido, Vini? Fala, André, olha, ótima tarde para você, para todo mundo ligado aqui no GE. O Corinthians chega aliviado, né? Depois de encerrar essa sequência de 8 jogos sem vencer.